Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu contar a vocês uma experiência que eu tive. Não é a experiência que vai levar vocês a Deus. Eu quero contar a experiência para trazer vocês a Deus pela palavra e a pregação do Evangelho. A experiência que eu vou contar é apenas para colaborar com aquilo que eu vou pregar para você agora, com aquilo que eu vou lhe orientar. Quero falar para você de uma experiência que eu tive. Tinha um grupo evangelizador, eu saía sempre com um grupo, a gente evangelizava. Os trabalhos de cultos que a gente fazia no lar, e aí a gente se reunia para fazer os cultos no lar. Isso é bom, mas é um perigo quando não tem uma pessoa lúcida, sóbria, para colocar ordem e decência no trabalho. Cada um fala o que quer, do jeito que quer, e todo mundo diz amém. Todo trabalho tem que ter ordem e decência, tem que ser corrigido, repreendido, todo conceito, toda fala que não tiver dentro da verdade do Evangelho. O erro no meio da congregação é esse, que não tem ninguém para corrigir. Não é para dar lição de moral a ninguém. O erro, a falta hoje, dentro das congregações, é de pessoas para corrigir, repreender. Não é lição moral. É trazer para a palavra. É questionar, criticar aquilo que não condiz com a palavra. Está faltando hoje isso no meio da congregação, entre nossos irmãos. Nós precisamos ser prudentes. A autoridade não é A, B ou C, a autoridade é a palavra. E logo, quem está na palavra vai ser digno de ser ouvido. Deu para entender? A autoridade para a congregação, a igreja de Cristo, é a palavra de Cristo, não é A, B ou C. Quem estiver na palavra é digno de ser ouvido, é digno da atenção, quem está na palavra. Então, eu quero trazer uma experiência, uma situação que eu vivi, que hoje é um dos maiores erros no meio do povo de Deus. Entre nós mesmos, nós cometemos esses erros. Estava certo dia num trabalho, né, de reunião nos lares, e aí a gente sabe que tem aquela formalidade, aí um dá uma saudação, vem outro dá uma palavra, outro canta, não é? Vem outro e tal, e assim vai. E estávamos no lar. Nesse lar tinha uma pessoa que estava acometida de um câncer. Já estava num estado já bem avançado. E estava também lá presente, né, que era dono da residência, onde nós estávamos. E nesse proceder do trabalho, cada um dava uma palavra, e eu, nesse dia, eu era o que ia ministrar a palavra no tempo oficial, que se dá para o pregador, né? Assim a gente faz. Eu ia ministrar a palavra, e eu estava só observando, cada um que vinha, pegava o microfone, se expressava. Cada um que vinha, pegava o microfone e se expressava. Só que eu observava que a atenção das pessoas estava indo direto para aquela pessoa que estava enferma, que estava com câncer. E a maioria dos irmãos que pegavam o microfone dizia: olha, deixa eu fazer algo. Olha, porque Deus vai te curar. Olha, porque essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Olha, porque Deus vai te usar muito na terra ainda, vai te levar nas asas do vento. E cada um que pegava o microfone ia lá e falava algo para agradar o doente, o enfermo. Só que, infelizmente, a gente não se dedica àquilo que Deus nos orienta e nos manda fazer. A gente quer deixar a emoção dominar. A gente trabalha muitas vezes pelo nosso entendimento. Nós temos que trabalhar a palavra de Deus. O objeto para a gente usar para levar as pessoas a Deus é a palavra, não é outra coisa. E eu, aguardando minha oportunidade de chegar ali e me expressar. Como eu era o pregador no tempo oficial, quando chega a minha oportunidade, eu chego para todos, né, aquela saudação, saúdo a todos com a paz do Senhor, chamo a atenção de todos para ouvir a palavra de Deus e vou me reportar agora para todos. E dizer: olha, eu estava aqui contemplando o momento do culto e vendo os irmãos dizerem que assim Deus está dizendo, que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Mas aí eu entrei agora, rapaz, eu já comecei a
a trazer a claridão. Já comecei a ser cabuloso, já comecei a ser inconveniente, porque quem prega a verdade não agrada, quem prega a verdade é inconveniente. Então eu disse, olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Todos aqui deram uma palavra para o rapaz que está aqui enfermo. Esse é o nosso desejo. Querer que Deus cure, que Deus faça isso, que Deus... Todo mundo quer, ninguém quer o mal de ninguém. Só que o propósito de Deus com o homem não é limitado com a morte. A morte não é problema. Deus não está preocupado se você vai morrer ou não, seja lá qual for a doença. E eu me dirigi para aquele rapaz que estava doente, acometido de um câncer nessa reunião, e disse a ele, Deus não está me dizendo nada, mas eu vou te dizer uma coisa. Se Deus quiser te curar, Ele te cura. Ele tem o poder para curar. Ele tem e Ele pode. Mas Deus não está me dizendo que vai te curar. Eu só quero dizer uma coisa para você. Eu disse para o doente. Que a sua fé continue firme no Senhor. Independente se Ele te curar ou não. A tua fé vai servir para tu receber a salvação da tua alma. Porque mesmo que Ele permita você morrer agora, o que vai lhe resultar pela fé em Jesus Cristo é a salvação da tua alma. Na eternidade, tu vai estar numa vida de gozo e de paz. Foi isso que eu disse ao doente. E nós se preocupamos muito em agradar as pessoas, em falar aquilo que as pessoas vão sentir alegria, gostar, satisfatório. Não. Nós temos que pregar a palavra, irmão. Sabe o que aconteceu? Esse homem, com 2 semanas, morreu. Essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Eu fui para o sepultamento dele, que era um conhecido aqui da vizinhança. Eu fui para o sepultamento dele. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá no sepultamento dele. A esposa dele estava lá em prantos, chorando. E veio para minha direção, veio até mim e disse, mas irmão Wellington, Deus não falou que meu esposo não ia morrer, que ele ia curar. E por que ele morreu? Olha para aí. Olha a consequência da mentira dos irmãos que disse que Deus disse isso, que Deus disse aquilo, quando Deus não disse nada. Os irmãos falou pela emoção, pelo coração. Sabe o que eu disse a ela, confortando ela com a verdade? Eu digo, Deus não falou nada, minha filha. Se Deus tivesse falado, seu esposo não tinha morrido. Ali foi a fala dos irmãos. Cada um falou na sua emoção, querendo que fosse assim. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus não está preocupado com a morte de ninguém. Porque morreu, Ele está preocupado que todos creiam em Jesus antes que morra. E o importante é que seu marido creu em Jesus. Abraçou a fé. Pegou a esperança. Então o importante agora é que o tempo de vida dele aqui já foi. O corpo está sendo enterrado. Mas ele, o ser real que saiu do corpo, está em descanso, aguardando o dia da ressurreição. E você tem que vigiar, porque ele já está guardado. Se partiu em Cristo com a fé verdadeira, já está guardado. Agora, eu e você aqui temos que lutar, combater o bom combate, porque nós estamos arriscados a tropeçar. Então foi isso que eu disse a ela. Entendeu, meus irmãos? Olha a gravidade da situação dessas pessoas que dizem, que ficam por aí fazendo profecia para agradar o coração dos outros, enganando as pessoas, dizendo que Deus disse, que Deus vai fazer, que Deus mandou, quando Deus não fez, não falou nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O Evangelho não é promessa de cura física. O Evangelho não é promessa de prosperidade neste mundo. O Evangelho não é promessa de bênção e vitória nesta vida aqui. O Evangelho não promete isso. Mas Jesus faz. Ele tem o poder, ele faz o que ele quer. Ele pode operar se ele quiser, ele cura um cego de nascença, ele cura um paralítico, ele ressuscita um morto físico. Mas esse não é o objetivo do Evangelho. O Evangelho proporciona ao homem a cura da alma, a vitória contra a morte do pecado, a bênção eterna do perdão de Deus, da reconciliação com Deus. O Evangelho convida o homem não é para resolver seus problemas seculares, é para resolver os seus problemas espirituais com Deus. Nós temos que levar essa mensagem dentro dessa prioridade, priorizando a necessidade do homem para com Deus, não a necessidade do homem neste mundo aqui físico. Está entendendo? Então essa mensagem do Evangelho de hoje, que muitos estão pregando, é uma mensagem anátema, porque foca as pessoas nas suas necessidades
carnais, terrenas, materiais. Não levam as pessoas a contemplar e ver a sua necessidade espiritual, a buscar a solução de problemas da sua vida em relação a Deus, a buscar a bênção, a vitória, mas de uma vida com Deus, de comunhão, para sair da situação que está. Está entendendo? Então hoje o que é que nós vemos? É notório, isso é abrangente em todos os locais, chamado igreja, onde as mensagens é somente para massagear e agradar o ego de quem ouve, de quem está lá. Olha, porque eu vejo aí esses profetas, esses pregadores que estão aqui no Face, que estão aqui nas redes sociais, né? E levando o povo a um emocionalismo, a um delírio, é uma distribuição de palavra, de profecia, de promessa, de bênção, de vitória de Deus. Todo mundo dizendo, olha, Deus mandou me dizer que vai fazer isso, Deus vai te dar um grande presente, Deus vai causar uma grande situação e etc. Essa mensagem não é o Evangelho. Esses pregadores não são os pregadores do Evangelho. Esses pregadores são inimigos do Evangelho. Tais pregadores que criam esses movimentos, pregando nessa atmosfera emocionalística de transe, de espiritualidade, de visão, de revelação, prometendo o céu e a terra para o povo, esses pregadores não é o do Evangelho. Esses pregadores são inimigos do Evangelho de Cristo. São inimigos da mensagem que leva ao homem o conhecimento da bênção de Deus para a sua vida. Mas a bênção de Deus não é nenhuma conquista nesta terra. É a conquista que o homem não consegue conquistar em nenhum outro meio. A conquista de receber o perdão de Deus. A conquista de receber a paz com Deus. A conquista de receber a salvação de Deus, a justificação, de receber o livramento, a promessa de vida eterna, para não partir deste mundo após a morte indo a juízo. A promessa do Evangelho é essa. O Evangelho comunica isso para o povo, convidando a todos que ouvem a arrepender-se, a vir a Deus arrependido, reconhecendo a sua situação, tomando uma atitude de arrependimento, convenção, mudando de direção, para seguir a de Deus. É isso que o Evangelho propaga. Foi isso que Jesus veio pregando. Jesus não veio trazendo promessa de vida boa para ninguém na terra. Jesus veio convidando o povo a vir a Deus, a ser salvo, a ter vida eterna, a sair da ira. Ele veio salvar. Foi isso que Jesus veio fazer. Os milagres, a cura, Deus opera dentro do propósito dele. Não é como hoje os homens aplicam e ensinam, criando culto de bênção, culto de milagre, culto de vitória, culto de prosperidade, culto disso, culto daquilo. Esse povo que vive isso são inimigos do Evangelho de Cristo. Que levam o povo a crer, a praticar e a estar com a visão nisso, são inimigos do Evangelho de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Porque leva o povo a buscar as coisas da terra. Desvia o povo da realidade, daquilo que o Evangelho mostra. O chamado do Evangelho de Cristo não é para você ser próspero, deixar de sofrer, ter conquista, ter vitória, ter bênção, prosperidade neste mundo, não. O chamado do Evangelho de Cristo é para você ter comunhão com Deus, receber a reconciliação, ser livre da morte, da separação, da condenação, do juízo, e em Cristo, arrependido, você recebeu o perdão dos pecados para estar em comunhão com Deus, na paz com Deus e tendo a promessa da vida eterna com Deus, quando deste mundo partir. Então, lembra do exemplo que eu falei no começo dessa live, dessa ministração? No começo dessa instrução? Lembra do exemplo que eu falei? Da pessoa que estava acometido de um câncer, de uma enfermidade, e os irmãos pregando que Deus ia curar, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo, que a doença não era para a morte, pegam um texto fora do contexto e criam, né, uma esperança falsa para o povo. E eu disse naquele momento ali, tudo isso que eles estão falando é do coração de cada um. Mas Deus tem seus propósitos.
E eu disse para aquele rapaz, eu não vou te dizer que Deus vai te curar, que Deus não está me dizendo que Deus vai te curar, mas eu posso te dizer que se Ele quiser, Ele pode curar, mas se Ele não curar e você morrer, descansa no Senhor, porque a tua alma está guardada em Cristo, se você creu nele e está com a tua fé firme no teu interior nele. Ele já garantiu para você a vitória eterna, a bênção, as bênçãos eternas. Se você partir hoje, teu corpo vai ser sepultado. Mas você, a alma, o espírito, vai para o descanso até o dia da ressurreição do corpo, que tornarão a receber todos que morreram. Em Cristo vão receber corpos glorificados. Infelizmente, os que morrem sem Cristo também vão ressuscitar, mas vão receber o mesmo corpo. Vão sofrer a eternidade nesse corpo. Foi o que Jesus disse, que aquele que lança tanto o corpo como a alma no inferno. Mas nós não, temos promessa de receber um corpo glorificado, onde nosso espírito, nossa alma habitará nesse corpo para a gente viver a vida eterna com Deus lá no céu. O Evangelho traz essa esperança. O Evangelho nos leva a olhar para as coisas do alto. O Evangelho nos leva a suportar a leve e momentânea tribulação. O Evangelho nos leva a negar-se, a renunciar, a não se importar com as consequências, as circunstâncias desta vida, mas alegrar-se na esperança do alto, ser paciente na tribulação, perseverar numa vida de fé, de oração, para não se desviar da alegria, da promessa, da esperança, mas se manter fiel na direção de Cristo, ouvindo e praticando a palavra dele. Isso é que o Evangelho nos proporciona, nos convida a uma vida com Deus, a uma vida em Cristo para a reconciliação com Deus. O Evangelho não nos convida para ser vitorioso, próspero, sem problema, vencer todas as dificuldades desta vida. Muitos que estão em Cristo vão passar necessidade, vão morrer doente, vão estar desempregados, vai ter aperto, vai ter dificuldade, porque a promessa de Cristo não é livrar você de nenhum problema desta vida. A promessa de Cristo, o Evangelho, é a mensagem que nos convida a buscar a solução do problema na eternidade. A solução do problema com Deus, para não sofrer as consequências na eternidade. A mensagem do Evangelho não convida ninguém a receber solução de problema nesta vida. A solução do problema que Jesus veio para resolver em nossas vidas é do nosso problema com Deus espiritual. A maior necessidade do homem é espiritual. Não é falta de saúde, não é desemprego, não é problema secular ou financeiro. O maior problema da humanidade é espiritual, é comunhão com Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mesmo que você passe por luta, dificuldade, não tenha o que você quer aqui, mas tem uma promessa, uma esperança de uma vida para mim, para você, para todos, em Cristo, de abundância, onde não haverá mais falta, nem morte, nem doença, nem necessidade, não haverá enfermidade, não haverá envelhecimento, não haverá nenhuma maldição de que hoje existe nesse mundo, que a gente passa e vamos ter que passar, mas passando, se alegrando, porque sabemos que temos uma promessa de uma vida em abundância com Deus lá no céu, lá nos céus, onde vamos viver em eternidade, de gozo, de paz, de alegria. Não mais nenhuma falta, nenhum choro, nenhuma tristeza, nenhum pranto, nenhuma dificuldade que hoje aqui nós temos. Mas isso, o Evangelho nos promete, não é aqui, é no céu. Aqui, ele nos ensina a perseverar. O Evangelho nos ensina a acomodar-se com o que tem. Tendo o que comer e o que beber, esteja com isso alegre, contente, satisfeito. Olhando para as coisas do alto, sendo paciente na leve e momentânea tribulação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O bom ânimo é de saber que em Cristo eu estou na promessa. Eu estou indo para uma vida perfeita. Mesmo enquanto aqui eu estiver nesta vida de dor, de sofrimento, de dificuldade, mas eu tenho a promessa da esperança de uma vida de gozo, de paz em abundância, com Cristo na eternidade e em Deus. Aprendeu aí? Então cuidado. Cuidado com esses que chamam vocês para uma direção que não é do Evangelho. Esses pregadores que pregam essas promoções de vitória, de bênção, de prosperidade, de cura, de poder, de milagre.
convidando as pessoas a encherem os locais chamados igreja para buscarem bênção e vitória, são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos do Evangelho de Cristo. Estão levando vocês a uma esperança de um Evangelho anátema, que desvia vocês da graça, da promessa e da direção de Deus. Cuidado. Aqui você ouve, é instruído, é corrigido, orientado com a verdade que liberta. Eu, evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar, instruir, esclarecer, ensinar, combater, refutar, com todos os contextos de ensino doutrinário que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Aqui eu prego a verdade, nada além da verdade. E a verdade de Deus, Cristo, o Evangelho. Não a do homem, nem de religião, nem de teólogo, nem de nenhuma outra coisa que venham dizer que é verdade de Deus. A verdade de Deus é Cristo. A doutrina de Deus é a doutrina de Cristo. Quem está nela é mais que feliz. Amém? Fiquem na paz.